Como é que tá a família? Ai, ai, relaxa. Estamos todos esgotados. A gente poderia agitar com o colégio aí para ver se eles davam uma semana de saco cheio para nós, hein? Nossa, Bistec, seria tudo, hein? Em Minas sempre tem isso. Nossa, Sempre não, todo ano, né? Tem uma semana de saco cheio. ia ser na semana do feriado de 12 de outubro. Ou poderia ser a semana que vem já, né? Já que segunda e Bisteca, terça É, é mas emenda a feriado. semana toda. Pô. O que não que tem tem? Já não vai ter aula segunda e terça. Uma É, semana não vai fazer diferença, assim, né, pô? 3 dias não vão fazer diferença. Oi, alguém tava falando antes da Alice. Era a Camila, eu acho. Não, eu acho que eu falei a mesma coisa que a Lívia tava falando. Que semana que vem a gente aqui em Resende não tem aula, segunda e terça. Uhum. Eu descobri isso ontem. Fala, Léo, como é que tá, mano? Tranquilão? Meus amores, enfim, a gente vai terminar essa apostila aí, essa frente, né? Que eu já terminei a frente dela na 4 e agora eu terminei na 5 e agora eu vou terminar na 4. E aí eu fui, voltei, 4, 5, livro 4, depois livro 5, livro 5, livro 4. A gente foi indo e foi voltando. Na última aula a gente viu permutação, né? Permutação simples, permutação com repetição e permutação circular. E aí hoje a gente vai ver as duas queridinhas, né? Que são arranjo e combinação. E principalmente qual é a diferença entre elas, beleza? Então vamos lá, eu vou começar com vocês com um arranjo. Quando a gente estuda permutação simples, você tem N elementos e utiliza todos os N elementos. Então, exemplo, só para vocês lembrarem lá. Se eu pego lá a palavra Brasil, e aí eu pergunto para vocês quantos anagramas tem a palavra Brasil. Eu tenho, no total, na palavra Brasil, 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras, certo? E aí, quando eu penso num anagrama utilizando a palavra Brasil, eu vou utilizar as 6 letras, certo? Então, toda vez que eu vou fazer, quando eu calculo, né, um número de possibilidades dentro de uma situação em que eu tenho N elementos e eu vou utilizar todos os N elementos, isso vai ser uma permutação, porque eu estou usando todo mundo, o que vai mudar é só eles de posição, só vou trocar a posição deles, por isso que é a permutação. Já se eu tenho num conjunto N elementos, e aí eu vou fazer vou fazer uma situação em que eu não utilizo todos, ou eu faço arranjo, ou eu faço a combinação. Então eu quero que vocês entendam isso, que arranjo ou a combinação a gente vai usar quando a gente tem um conjunto de N elementos em que eu não vou utilizar todos. Eu vou utilizar uma parte deles. Eu vou usar, por exemplo, de N igual a 6, eu vou usar 5, vou usar 4, vou usar o 3. Tá? Então eu vou pegar aqui uma situação para vocês entenderem isso. Eu vou usar, galera, algumas coisas que eu usei numa aula minha aqui com a molecada do extensivo, tá? Olha lá.
Aí eu quero que vocês entendam essa ideia. Vamos lá, ó. Nesse caso aqui, por que eu vou usar arranjo e por que eu não usaria permutação? Tudo bem? Então vamos lá. Ele diz assim, né? Nesse exercício. Uma comissão será composta pelo presidente, tesoureiro e secretário. 5 candidatos se inscreveram para essa comissão, no qual o mais votado será o presidente, o segundo será o tesoureiro e o menos votado o secretário. Dessa forma, de quantas maneiras possíveis, essa comissão poderá ser formada. Então, ó, é isso daqui que eu estou falando para vocês. Eu tenho 5 candidatos. Eu tenho o candidato A, o candidato B, C, o D e o E. Mas a comissão que eu vou formar exige um presidente, um tesoureiro e um secretário. Então, o meu N, o número que eu posso escolher é de 5. Eu tenho 5 opções. Mas eu não vou utilizar todas as 5. Dessas opções, eu vou usar quantas? 3. Se eu fosse usar 5, vamos imaginar lá que tem presidente, tesoureiro, secretário, aí tem o vice-presidente e tem o secretário 2. Esse é o primeiro secretário e o secretário 2. Aí eu teria 5 elementos no conjunto, onde eu vou utilizar os 5. E aí eu ia fazer uma permutação de 5, porque o que ia trocar só era a posição deles. O A poderia ser presidente, mas o A poderia ser tesoureiro. Então, vocês entenderam a ideia? Quando eu tenho 5, quando eu tenho um N e eu utilizo todos eles, é permutação. Quando eu tenho N elementos e eu não utilizo o total, eu vou fazer arranjo ou combinação. Olha lá, eu tenho N, mas aqui eu vou precisar apenas de 3 elementos. Tudo bem? E aí vem a grande dúvida, quando que eu uso arranjo e quando que eu uso combinação? A fórmula do arranjo, ela seria essa. O arranjo de N tomados de K em K, N é o total e K é o que você vai usar, vai ser N fatorial dividido por N menos K fatorial. Essa seria a formulazinha para a gente fazer o arranjo. É N fatorial dividido por N menos K fatorial. Nesse caso aqui, seria o meu N é 5 e o meu K é 3. Porque desses 5 eu vou tomar 3. Eu vou fazer um grupo de 3 em 3. Então, seria um arranjo de 5 tomados de 3 em 3. Que seria 5 fatorial e 5 menos 3 fatorial. Então, seria 5 fatorial dividido por 2 fatorial. Isso é 5, 4, 3, 2 e 2 fatorial. Ó. Cancela, cancela. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3 vai dar 60 comissões. Então, aqui eu tenho uma possibilidade de 60 comissões. Por que que nesse caso eu usei o arranjo e por que que eu não usei a permutação? Porque as comissões que eu vou formar, quando eu pego os elementos e permuto eles, a ordem em que os elementos aparecem na comissão, ela importa. Exemplo, se eu formar uma comissão com o presidente A, tesoureiro B e secretário C, e com os mesmos elementos, só que trocando a posição, eu não vou formar a mesma comissão, porque cada um vai exercer um cargo. Então, se for, por exemplo, B,
A e C, a comissão ABC ela é diferente da comissão BAC. A ordem aqui importa. A ordem que os meus elementos eles estão dentro da minha comissão, dentro do que eu quero calcular, importa. Então, por isso que eu estabeleci aqui o arranjo. Então, toda vez que a ordem importar, quando eu pego os mesmos elementos e formo ali comissões, no nosso caso, diferentes, com os mesmos elementos, é arranjo. Por isso que é um arranjo e não combinação. A combinação, ela seria se a ordem não importasse. Por exemplo, se a comissão ABC, ela fosse igual à comissão BAC, ou CAB. Vocês entenderam isso? Sim. Então, quando a ordem importa, é arranjo. E quando a ordem não importa, ela é combinação. Então, a ordem importou, arranjo. Por isso que eu brinco com os alunos, ó. Toda vez que você for fazer o exercício, você vai perguntar se o que você quer calcular, que no nosso caso aqui seria a comissão, a ordem importa ou não. Se você responder aham, que importa, é arranjo. Se você responder que não importa, vai ser combinação. Vocês entenderam? Sim, Bisteca. Fala, meu amor. Mas, tipo, essa daí também dava pra fazer com o princípio fundamental da contagem ou foi na cagada? Não, exatamente, é isso que eu ia comentar. É uma observação que eu sempre faço durante a aula é essa. Arranjo pode ser simplesmente calculado pelo princípio fundamental da contagem. O arranjo, a combinação não. Tudo bem? Então, arranjo, eu vou ser sincero para você, a gente não usa muito arranjo, a gente vai mais pelo princípio fundamental na contagem. Mas é importante porque, às vezes, na resposta, o cara, por exemplo, ao invés do cara colocar nas alternativas 60, ele poderia colocar lá, letra B, um arranjo de 5, 3. Então, a gente tem que saber, entendeu? Porque, às vezes, pode aparecer essa expressão na resposta. Então, a gente tem que saber. Tá? Suave, meus amores. Vocês entenderam o arranjo? Eu fiquei um tempão olhando isso aí, tentando falar, ok, mas isso aí pra mim é binomial. Aí depois é que eu vi que é tipo N menos K só, não é tipo K vezes N menos K, mas pra mim era a mesma coisa. É a combinação que vai ser números binomiais. Por isso que eu dei números binomiais antes de dar combinação. Você já soltou um spoiler, Ceci. Ah, foi mal. Não, tô brincando. Vocês já estudaram isso. Ai, ai. Vamos ver outro aqui. É que eu separei aqui nos enunciados para eu saber, né, quando que arranja combinação. Senão eu não consigo na hora lá. Ninguém consegue. Não, não é que na hora eu não consigo. É que na hora de selecionar a imagem eu não saberia quando usar arranjo de combinação, entendeu? Por isso que eu escrevi ali no Entendi. arquivo. Foi mal. Porque senão eu vou dar aula, aí eu uso a primeira... tô falando de arranjo, aí o primeiro exemplo é de combinação. Ixi, então melhor escrever, eu falei. Aí acaba com a minha aula. Olha lá, ó, mesma coisinha. Para concorrer à eleição a diretor e vice-diretor de uma escola, há 8 candidatos. E aí você tem diretor e vice-diretor. O mais votado é o diretor e o segundo, o vice. Quantas são as possibilidades de ocupação dos cargos de diretor e vice-diretor? Então, aqui a gente vai fazer um arranjo de 8 tomados de 2 em 2. Porque eu vou fazer a possibilidade de eu ocupar 2 cargos em que eu tenho 8 candidatos para esses 2 cargos. Essa que é a ideia. Eu vou fazer aqui, ó, 8 fatorial dividido por 8 menos 2 fatorial.
Então, isso daqui vai ser 8 fatorial dividido por 6 fatorial. Vai ser 8 vezes 7 vezes 6, dividido por 6 fatorial. Cancela, cancela. Então, o arranjo de 8 em 2 vai ser igual a 8 vezes 7, né? 7 vezes 8, 56. Letra D. Certo, meus amores? Então, essa é a ideia do arranjo. Como a Lívia falou, vou até escrever aqui, ó. Observação. Então, o arranjo dá para fazer por PFC, Princípio Fundamental da Contagem. Nesse caso, você ia pensar do jeitinho que eu ensinei para vocês, né? Você tem aqui o cargo de diretor e depois você tem o cargo de vice-diretor. Quantas opções que eu tenho para o diretor? 8. Quem for diretor não pode ser vice-diretor. Então, eu vou ter 7 opções para vice-diretor. 7 vezes 8, 56. Então, se você quiser usar pelo princípio fundamental da contagem, é isso. E aí eu fico muito feliz que vocês absorveram, pelo menos aí com o comentário da Lívia, eu fico bem feliz com isso. Vocês absorveram um pouquinho, vocês estão vendo e sabendo diferenciar um pouquinho de um de outro. Isso é bem legal. Ai, ai. Tá certo? Alguma dúvida? Acho que não. Acho que não. E aí, a combinação... Eu quero ver quando você fizer pra gente uma listinha, que eu já tô falando isso meio pedindo. Não, você já Uma pediu listinha com esses negócios tudo misturado. com tudo misturado para ver quando que usa cada um. É isso daí que eu vou fazer mesmo. A combinação, como eu estava falando, ela vai ser uma combinação de N elementos tomados de K em K. É a mesma situação. Eu tenho N elementos, mas eu vou usar desse N só K elementos. Ela é exatamente a fórmula do número binomial N sobre K. Tanto que você vai ver em algumas soluções, quando você pesquisar na internet, se caso vocês forem ver a resposta de alguns exercícios, ao invés de estar assim, ó, combinação de N e K, vai estar N sobre K, porque é a mesma fórmula. É N fatorial dividido por K fatorial e N menos K fatorial. É exatamente o número binomial. A gente usa os números binomiais para fazer aqui a combinação. E a combinação, a ordem não importa. Então, aqui, ó, o meu exemplo. Olha o que ele fala. Em um campeonato de tênis, estão inscritos 10 militares. Para disputar o campeonato, esses militares podem formar tantas duplas diferentes. Então, ó, eu tenho um N igual a 10, e dessas 10 eu vou formar uma dupla, ou seja, eu vou usar 2. Então, ó, só para vocês entenderem, eu tenho aqui os caras A, B, C, D, até chegar lá no J. Eu tenho 10 pessoas. Aí eu vou formar uma dupla. Eu vou formar a dupla A, B. Mas vocês concordam comigo que a dupla B, A, vai dar na mesma? Porque aqui não importa a ordem. Porque não tem cargo, eu estou formando uma dupla. Se eu digo que é o João com o José, ou o José com o João, não importa a ordem que eu estou chamando os dois. Vai ser a mesma dupla. É a mesma coisa se fosse uma comissão em que não existe cargo. Quando eu faço uma comissão de 3 elementos, se não tem cargo, os 3 vão exercer funções que são parecidas, não existe cargo, então todas as comissões que eu for formar é a mesma. Então aqui a dupla AB e a dupla BA é a mesma. Então por isso que eu vou usar combinação e não arranjo, porque nesse caso aqui a ordem não importa.
Então, eu vou fazer uma combinação de 10 tomados de 2 em 2. Então, vai ser 10 fatorial dividido por 2 fatorial e 10 menos 2 fatorial. Então, vai ficar 10 fatorial, 2 fatorial e 8 fatorial. Então, a combinação de 10 tomados de 2 em 2 é 10, 9, 8. A gente vai cancelar ali e 2 vezes 1. Então, vai dar 45 duplas. Letra D. Aqui já não dá para fazer o princípio fundamental da contagem. Você até pode fazer pelo princípio fundamental da contagem, só que você teria que dividir por 2. Por que você teria que dividir por 2? Porque exatamente a dupla AB e a dupla BA, elas são a mesma. Então, você teria que dividir pelo número de elementos que são repetidos. Então, aqui vai repetir de 2 em 2, certo? Aí fica difícil a gente pensar isso quando tem mais elementos. Show? Os amores, e aí, tudo bem? Tudo bem. Deixa eu ver um negócio. Tipo, você tem lá os enunciados das questões. Aí eles são meio parecidos. Sim. Aí, que nem você falou, tipo, do arranjo. Aí importa uma ordem da combinação não, e a combinação é igual a binomial. Isso. E a permutação simples é igual a princípio fundamental da contagem? O arranjo é igual ao princípio fundamental da contagem. O arranjo ou a combinação? Não, a permutação. A permutação é aquilo que eu falei para você, Ceci. Você tem N elementos e aí você usa o N. Quando você usa todo mundo, é permutação. Seria N fatorial. Eu expliquei. E aqui, ó, o arranjo é igual ao princípio fundamental da contagem. Entendeu? A permutação, ela vai ser arranjo quando você faz um arranjo de N e N. Quando o K e o N forem iguais. Aí você vai ver que o arranjo, ela é uma permutação. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho 8 candidatos. E aí eu vou usar 8 cargos. Então, eu vou fazer um arranjo de 8 em 8. Isso daqui vai dar 8 fatorial dividido por 8 menos 8 fatorial. Ou seja, é 8 fatorial sobre 0 fatorial. Só que a gente sabe que, por definição, que 0 fatorial é 1. Então, vai dar 8 fatorial. Que seria a mesma coisa de fazer uma permutação de 8 elementos. Entendeu? O arranjo ele é igual à permutação, só para você não confundir, quando você pega e usa todo mundo. A combinação é o caso mais diferente de todos, porque como a ordem não importa, a gente tem que dividir pelo número de elementos que estão sendo repetidos. Por isso que a gente faz uma fórmula aqui diferente para a combinação. Porque como eu tenho dentro do meu conjunto elementos que são iguais, eu preciso dividir o meu total. Aí, quando eu falo total, é o princípio fundamental da contagem, certo? Pelo número de elementos que estão repetindo. Essa que é a ideia. Tá bom? Tá bom, obrigada. De nada. Obstetra. Fala, meu Mas amor. então só tem 3 tipos diferentes para usar, né? O quê? Só tem permutação, arranjo e combinação. Tipo assim, diferente. Isso. Tá. Mas aí você entendeu quando que é permutação e quando que é combinação ou arranjo? Isso que é o mais importante. Olha lá, ó. Outro exercício. Um supermercado está selecionando entre 15 candidatos e se apresentaram 3. Olha lá, Cecília. Você tem 15
Mas você não vai selecionar 15. Desses 15, você vai selecionar 3. Então, o meu N é 15 e aqui seria o meu K igual a 3. Para desempenhar a função de caixa. De quantas maneiras diferentes pode ser feito? Pensa comigo agora, Ceci. Desses 15, se você escolher lá o Pedro, a Maria e o João, ou você escolheu o João, a Maria e o Pedro, ou você escolher Maria, Pedro e João, você concorda comigo que a ordem aqui não importa, vai ser a mesma seleção? Sim, Porque eles porque é vão tudo para exercer caixa. isso, eles vão exercer o papel de caixa. Não tem ali cargo, ninguém vai ser, vamos dizer assim, ninguém tem um cargo superior ao outro. Os 3 vão ser caixa. Então é o caixa 1, caixa 2, caixa 3, entendeu? Ou trocando. Então, por isso que aqui eu vou fazer uma combinação de 15 tomados de 3 em 3. Então, isso daqui vai ser 15 fatorial, dividido por 3 fatorial, e 15 menos 3 fatorial, que vai dar 12. Então, isso daqui vai dar 15 fatorial, né? 15, 14, 13 e 12. Dividido por 12 fatorial, 3, 2, 1. Corta, corta. E aí a gente faz essa continha aqui, né? 14 dividido por 2, 7. 15 dividido por 3, 5. Então, vai ficar 7 vezes 5, 35 vezes 13. Certo? Isso vai dar 400 e alguma coisa, né? 455, acho que é a única que tem ali. Ou eu errei? Tá certo? Não, tá certo. Vai dar 350, que é 35 vezes 10, mais 35 vezes 3, que é 105, tá certo. Eu vou, já que a gente tem um pouquinho mais de tempo aí, esses 8 minutos, ao invés de eu ir para a apostila, eu vou deixar para vocês pensarem nos exercícios da apostila, tentarem fazer, tá? E amanhã a gente conversa sobre eles. Eu vou pegar esses exercícios que eu tenho aqui, que eu dei nessa aula. E aí agora a gente não sabe o que vai usar. Vamos lá, tenta pensar nesse primeiro. Esse é o tipo de exercício que eu gosto muito.
Ele fala assim, ó. O Di, calma. A turma K do curso de administração da Universidade Estadual do Ceará é formada por 36 alunos, sendo 22 mulheres e 14 homens. O número de comissões que podem ser formadas com... Isso, Cecília, o caminho é esse. O número de comissões que podem ser formadas com alunos desta turma, tendo cada comissão 3 componentes e sendo assegurada a participação de representantes dos 2 sexos em cada comissão é. Então, Lives, por que você odiou? Ó, porque qual é o negócio desse problema? Você tem 36 e você vai formar uma comissão que tem que ter 3 componentes. Ah, então, o Bisteca me ensinou que eu vou fazer aqui uma combinação de 36 tomados de 3 em 3. Vocês concordam comigo que aqui seria combinação? Que como a comissão ela não tem cargo, então a ordem aqui não importa. Então, eu vou fazer uma comissão de 36 tomados de 3 em 3. Então, vai ser 36 fatorial sobre 3 fatorial. 36 menos 3 vai dar 33 fatorial. Então, 36, 35, 34, 33. Dividido por 33, 3, 2, 1. Então, aqui, ó, vai embora. 36 dividido por 6 vai dar 6. Então, a gente pode fazer essa conta ali para facilitar. Então, ó, 35 vezes 34 vezes 6 vai dar 7.140. Aí você vai na resposta, não tem. Porque esse daqui é o total de comissões que você tem. Beleza? Olha o que o enunciado fala aqui. Você tem que garantir representante dos 2 sexos em cada comissão. Então, a sua comissão ela pode ter mulher, mulher, homem, pode ter mulher, homem e homem. A sua comissão ela tem que ser desse tipo. Ou ter 2 mulheres e um homem, ou ter uma mulher e 2 homens. Aí eu pergunto para vocês, o que não pode acontecer? O que não pode acontecer de jeito nenhum? Homem, 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 ou mulher, mulher, mulher. Então, tem uma comissão só de homens e uma comissão só de mulher. Então, desse total, porque nesse total, aqui, ó, vamos pensar no exercício, meus amores, para vocês entenderem. Nos 7.140 comissões, eu tenho comissões que tem homem com mulher junto, mas eu tenho aqui só comissões formadas por homem e só comissões formadas por mulher. Então, desse total, eu tenho que tirar aquelas que são formadas só por homem e só por mulher. E aí, vamos pensar, qual é o total de comissões só de homem? São 14 homens, e aí cada comissão tem 3. Você vai fazer uma combinação de 14 de 3 em 3. Então, vai dar 14 fatorial, 3 fatorial, e 14 menos 3, 11 fatorial. Então, vai dar 14, 13, 12 e 11. Dividido por 3, 2, 1, vezes 11 fatorial. Cancela, cancela. 3 vezes 2, 6. 12 dividido por 6, 2. Vai ficar 14 vezes 13 vezes 2. Então, 14 vezes 26. 364. Então, ó, 364 desse total são só comissões formadas por homem. Agora, para a mulher, mesma coisa. Você tem no total 22, e aí você vai pegar de 3 em 3 ali. Então, vai ser uma comissão, uma combinação de 22 mulheres tomadas de 3 em 3. Então, é 22 fatorial
sobre 3 fatorial e 22 menos 3, que vai dar 19. Então, vai dar 22, 21, 20 e 19. Vai cancelar aqui com 19. E aí, 3 é 3, 2, 1. Vai embora, vai embora. 21 dividido por 3, 7. 22 dividido por 2, 11. 77 vezes 20. 77 vezes 20. 1540. Exato. E aí, agora a gente dá a resposta. 7.140 menos 1.540 menos 364. Eu estou tirando desse total, são comissões formadas por homem e mulher, só homem e só mulher, as que são só com mulheres e só com homem. Então, 7.140 menos 1.540 menos 364. 5.236. Alternativa A. Ah, fala que vocês gostaram, é bonitinho.